Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Quantos convites ao autoconhecimento, né? Mas não tem um dia que você não viva nesse mundo consigo mesma. E aí vem a perguntinha: tenho me amado? Com as coisas que eu pensei, porque pensar é decisão também. Você diz, me veio um pensamento. O pensamento vem e bate na porta. Se você deixa ele entrar, é você que pensou. Ai, vó, quisera eu escolher o pensamento que eu penso. Se alguém te visita, aquilo não te pertence. Chegou na sua casa, você conversa com ela, manda ela embora, diz, olha, aqui dentro você não pode entrar. Então, um pensamento que chega não é um pensamento seu. Não é porque chegou o pensamento que a partir de agora você tem que ficar mar. Ai, quanta gente quer algo diferente daquilo que acontece. Vó, mas e se eu originei esse pensamento? Se você originou ele, você desorigina. Se você fez ele existir, você faz ele desexistir. E pronto. Na mesma rapidez que foi criado, é descriado. Mas a verdade mesmo é que os pensamentos visitam a nossa cabeça. É assim. Então o pensamento chega, igual a visita chega. Alguma visita você nem deixa entrar, porque você sabe que ela é destrutiva, minha neta. Aquele pensamento que diz, olha como que está a situação no lugar tal que triste. Você tem que dizer, eu mando luz para tudo e para todos. Faço o que posso a cada dia para esse planeta ser um planeta melhor, aonde os seres humanos se entendem, aonde chega mais recurso para todo mundo de forma inteligente, aonde não há escuridão e, portanto, não há espaço para os outros roubar. E aí, muito mais vai ser feito para muito mais pessoas. Então, antes de se entristecer com aquilo que acontece, decida entender que o que aconteceu não volta mais. É daqui para frente. E às vezes uma pessoa que fica triste, né, com o sofrimento do outro, é porque queria que aquilo não acontecesse. Só que a maioria das pessoas que quer que algo que aconteceu não acontecesse, não tem o compromisso verdadeiro com uma realidade diferente, porque se tivesse, a pessoa, minha neta, ia procurar em si mesma o que ela faz, ou pensa, ou sente, que coloca treva no mundo. Porque quanto mais escuridão tem no mundo, mais uma pessoa tropeça. Na onde que essa pessoa tiver, ela vai tropeçar. Ah, vó, o que significa tropeçar? Tropeçar, minha neta, é quando a pessoa recebeu uma ofensa e devolve a ofensa na mesma altura, no mesmo nível de baixeza. Aí nem a altura, né? Na mesma baixeza. E aí ali, ela tropeçou. Quando ela fica com medo de amanhã fartar carinho, dinheiro, quanta gente não foi despedida, ficou desesperada. Ai, meu Deus, e agora, minha vida? Aí hoje você entrevista ela
Ela fala: ai, que situação aquela que eu me coloquei, né? Já estava ruim, piorei a situação, porque eu me entreguei ao desespero. Não deve. Uma situação ruim nunca se deve piorar. E quando você piora a sua situação, lembre-se que você nunca está sozinha. Já ouviu falar que as paredes têm ouvido? Por mais que alguém não conte para você, muitas das pessoas, muitas vezes, estão bisbilhotando a sua vida. Já seja para ver você pior do que está, ou já seja para ela comparar ela com você e dizer: olha como que eu estou bem, olha como que eu estou bem. Por quê? Ah, porque a minha vizinha está ruim, ou pelo menos está pior que eu. Ah, porque minha colega está ruim, ou pelo menos está pior que eu. Quer dizer isso que eu estou bem. Então, muita gente está de orelha em pé, prestando atenção no você. Quer uma oportunidade melhor? Dê pelo seu exemplo, educar essas pessoas. Perdida que estão, olhando para fora. Elas estão olhando para fora, olhando para você, olhando para o outro, porque quem olha para você também olha para o outro. Porque na hora que você como que despegar do chão, né? Com a hora que você decolar, daí ela vai dizer: ah, ela subiu roubando, ela subiu na vida trapaceando. Então agora eu vou me comparar com a outra que está pior que eu, porque ela pelo menos está vivendo com honestidade, igual eu. Mas eu sou mais inteligente que ela, então eu estou melhor do que ela. Então eu estou bem e não está nada. Porque a hora que ela começa a andar pela rua, comparar o quintal dela com a do outro, aí a hora que ela volta para casa, o quintal dela já está cheio de mato de novo, porque a rua é grande. E vicia essa comparação. Você vai andando na rua, você compara um com o seu, você fala: olha, essa daqui está pior que eu, então eu estou bem. A outra está melhor do que você, mas você já vai chamar aquela que está pior do que você para conversar. Ela vai dizer: você viu aquela vizinha ali? O que tem ela? Ah, você viu, trocou de carro. Ah, eu vi, você viu roupa nova que ela foi na igreja, tudo. Ah, você viu agora, ela tá com um rapaz mais novo. Meu Deus, o que será que ela tá, né? Olha, deixa minha boca quieta. E daí ela esquece a roupa suja que tinha que lavar, tirar pó da casa, o quintal dela. Enquanto ela está olhando dos outros, olha, cada dia que passa, vai ficando pior. Um dia ela volta para casa, que é cair em si mesma. Olha para trás, e não sabe de onde, mas sente uma tristeza profunda. E daí ela vai chorar para aqueles que estão mais próximos. Um filho, um esposo, alguém que trabalha junto dela, né? Que estuda com ela, ou que é uma amiga de várias datas, né? De vários anos, de várias primavera, né? Aí ela vai chorar, ela vai dizer: ai, você nem sabe o quê? Ai, gente, eu tenho um sentimento assim que o tempo passou, eu não fiz nada da minha vida. Sua amiga não vai querer dizer pra você porque... Se era para ela ser sincera, ela ia dizer: ela ia dizer, mas você passou o dia inteiro na rua, olhando o quintal de um, o quintal de outro, que estava pior que você. Você olhava e dizia: ai, que gosto que eu tenho, que eu não estou pior que essa pessoa. E na hora que você via o quintal de alguém que está pior que o seu, você blasfemava, caluniava, só para você se sentir por cima da carne seca. É sim, mas a sua amiga não vai, infelizmente, né? Porque ela também não tem obrigação. E às vezes, se uma pessoa não sabe comunicar para você do jeitinho que é o correto, né? Às vezes até causa ali um problema maior. Muitas das vezes prefere ficar até quieta.
Porque é desse jeito, né? A gente tem que dizer as coisas para as pessoas. Em primeiro lugar, sem querer que ela pare de fazer o que está fazendo porque incomoda a gente. Porque a gente não tem que se sentir incomodado pelos outros. Porque o que os outros fazem, está plantando, vai colher. E o que incomoda a gente é a gente que decide. O comportamento dos outros, o que os outros fazem ou pensam, fisicamente não nos atinge. É tudo que atinge fisicamente, tem a lei e a polícia. Agora, o que o outro faz não atinge a gente. É a decisão de se incomodar com aquilo, porque você está desocupada. Então nunca vamos falar com os outros para eles serem diferentes, porque aí a gente vai se sentir melhor. Nunca faça isso, porque vai dar errado. A pessoa vai te dizer, eu não estou aqui para te agradar. Ah, mas o que você está fazendo é feio, você vai falar para ela. Ela vai falar, feio é você. Para mim é bonito hoje. Se amanhã eu chego no estágio de evolução que você tem, eu vou achar feio, mas agora eu estou no meu estágio. E daí você foi o quê? Brigar contra uma árvore. E isso fala muito mais mostra muito mais o que você está sendo do que a pessoa. Mostra muito mais o lugar onde você não está do que o lugar errado onde ela se encontra. Você está entendendo, avó? Porque não era para você estar ali brigando com a árvore. Era para você estar cuidando da sua vida. Então, número 1, quando vai falar para os outros, não fale com a intenção de que eles modifiquem a conduta deles para a partir de então você está bem. Porque você já foi educada pela avó, né, minha neta? Você sabe que para você estar bem, ninguém tem que modificar a conduta. Diz assim, ai, a Madonna veio para o Brasil, que escândalo, me sinto mal. É errado por ser o que ela fez. Ai, vó, que depravada. É errado por ser o que ela fez. É. Então você não bote crédito nisso, não propague isso, e não seja igual. É isso que você pode fazer. Se ela vai a um show, né, fechado, para quem pagou e foi, o problema dela é quem foi assistir. Você coloca a luz no mundo, se isso é realmente errado, não vai voltar a acontecer. Só que a hora que você briga, algo que acontece, você não resolve as coisas. É o que a avó está falando. Você vai atrás de algum que faz o que você acha errado, e a avó não diz que só porque você acha errado, não é errado. Pode ser que seja errado mesmo. Mas todos têm um estágio por onde está passando. Tem gente que faz coisa pior. Está num estágio diferente. Se a Madonna olhar, ela vai ficar escandalizada. Ela vai falar, não faz isso, que isso é feio. O outro vai falar para ela, para mim é bonito. É o estágio em que se encontra aquela pessoa. Para com todos, nosso papel é seguir o conselho do Cristo, que disse, amai ao próximo como a si mesmo. E o próximo é sempre você, que depois de um minuto vai se arrepender de ter maltratado alguém. Uma criança, por exemplo, que está na primeira série, que não sabe escrever direito, você pega na mão dela e ensina a escrever. Não é porque ela levantou e caiu, ou porque engatinha e anda tudo errado, que você vai lá e fala mal dela, briga com ela, diz que aquilo é feio. É o estágio da infantilidade. Viu? E quem gosta daquilo então é infantil, vó. Para eles não é infantil isso, minha neta. Cada um está no seu estágio, e todo estágio é importante para o aprendizado da alma. Para que, refletindo, a pessoa descontinue o que não coopera para o seu crescimento espiritual, porque é o propósito da encarnação, né? Então, se ocupe com o que é belo.
Se ocupe com acender a luz no mundo. Por quê? De tanto gritar, ninguém vai passar a conseguir ler o que você escreve no cartaz das teorias que você esposa, que são corretas, no estágio onde você já se encontra. Porque está escuro para eles. E quanto mais você briga, mais escuro fica. Então o caminho é acender a luz com a força do seu exemplo, com a paciência e com a resignação. Viu? Aí sim, aí vai modificando tudo. Então a primeira coisa, a amiga não fala para ela, no caso, né? Porque ela sabe que se ela falar, ela vai falar. Por quê? Porque tem coisa que ela faz, né? No caso da senhora, que a avó estava dando exemplo antes, que passa na rua, vai comentando do quintal de todo mundo. E chega um momento que ela mesma fica triste. E vai se aconselhar com a amiga não fala para ela o que ela acha que está errado nela. E a avó está explicando que a amiga não fala, normalmente não fala, porque sabe que ela vai melindrar, que ela vai se ofender. E justamente ela vai se ofender porque a amiga já se dá conta que não sabe dizer. Porque se for para ela abrir a boca, ela vai ofender. E quando ofende, é o que a avó está falando. Número 1. Ofende o outro uma verdade que você diz. Quando, ao dizer essa verdade, você busca que o outro descontinue a conduta dela, porque incomoda você. Daí você não está querendo ajudar o outro, você está querendo se ajudar. É um ato de egoísmo. Porque se verdadeiramente você quisesse se ajudasse, se ajudaria olhando para Deus, não ficando de costa para Ele. Porque quem está olhando para fora para os outros, o que os outros fazem, não faz, que é errado ou certo, é quem está olhando para fora. Quem está olhando para dentro vai dizer o que eu estou fazendo, escolhendo dar atenção para isso, escolhendo dar poder a isso, de me incomodar. Você está entendendo, né, minha neta? Eu sei que você está. Se você fizer que depois que a avó fale, entre por um ouvido e saia pelo outro, vai ser para o seu próprio prejuízo. Porque quanto mais uma pessoa sabe, mais dela será cobrado. Porque é como você dissesse, né? Depois desse áudio, você não vai mais estar no estágio que você estava antes de escutar ele. Já vai estar no superior. E muitos outros humanos encarnados estão em estágios muito superiores ao nosso. E por misericórdia deles e paciência deles, a gente também não fica com a orelha vermelha, porque eles não ficam falando mal da gente. Eles sabem que a gente está no estágio que está, e não é o estágio que eles alcançaram, por dedicação e disciplina própria deles, por trabalho na reforma íntima deles, no espaço de tempo que tiveram. Então, primeira coisa, ao lidar com o próximo, nunca vá falar com ele, para ele descontinuar o que ele faz, para a partir de então, você ter paz. Por quê? Porque quem está errando ali é você, de associar a sua paz ao que o outro faz. Mas se eu não criticar, vai ter mais gente que vai fazer. Não vai. Não vai. Porque aumenta o número de gente que faz o que não deve por falta de luz no mundo. Não é por falta de muito falar. Não é por falta de brigar. Porque se fosse desse jeito e briga solucionasse algo, ai, minha neta, Jesus já falaria: Pedro, não embainha a sua espada, corta a outra orelha. E você acha, Jesus não falou isso, minha neta. Jesus falou para Pedro: Pedro, embainha a sua espada, porque quem com ferro fere. Como que continua, minha neta? Essa frase, você me diga só. Aí eu já estou escutando você pensar: com ferro será ferido, vó.
Pois bem, minha neta, exatamente. Com ferro será ferido. Agora você me diga só, se uma criança diz, vó, ou fala pra você, né, tia, eu vou ferir a outra com essa varinha. Daí você vai dizer a ela, faz isso, pega logo esse outro pedaço de pedra e depois de ferir com a varinha, joga também a pedra. Você vai dizer isso, minha neta? Não vai. O que você vai dizer para a criança? Não se envolva com isso. Vai ocupar seu tempo com outra coisa. Ah, mas o outro me incomoda. Olha o problema. Daí você vai dizer a ela, então tá bom. Vai lá e joga pedra. Não, não vou dizer isso, avó. Então por que você faria isso? Ah, porque eu não sou mais criança. Pois é. Devia dar exemplo, né? A gente que é grande já tem a responsabilidade desse exemplo, minha neta. Então, quando o outro fizer algo que tem, viu? Olha como que tem dias que sempre alguém fala uma coisa que a gente diz, não gostei. Queria que fosse diferente. Aí a reforma íntima, viu? Aí, olha, a gente reencarna para se conhecer. E se conhece fazendo uma análise no final do dia de tudo o que pensamos e sentimos. E a partir disso, nos perguntamos. Olha a importância disso. A gente deve sim se perguntar: o que eu pensei hoje contra mim mesma? Contra Deus, porque quantas das vezes a gente fala, eu escorreguei e caí, não gostaria de ter escorregado, de ter caído. Antes de dizer, graças a Deus que eu continuo encarnada para mais um dia de aprendizado no educandário terrestre. Quanta gente fala isso? Topa com o dedo, graças a Deus que eu não perdi o pé. Não, a pessoa vai dizer palavras feias, de ofensa à própria inteligência. Porque quem age de maneira incoerente com os seus próprios valores ofende a própria inteligência. E não seja-se assim. Para quê? Bobagem, viu? Cultive constantemente, viu? A serenidade mediante tudo. Então, a amiga já se conhece, ela diz, eu não vou falar nada para ela, porque a hora que eu falar, ela vai estourar comigo. Ela vai brigar comigo, eu vou brigar de volta. Então eu tenho que seguir em treinamento constante para na hora que eu falar alguma coisa, que nem a avó me ensinou, eu não fale para benefício próprio. É desse jeito. É assim que a gente tem que buscar viver a nossa encarnação. O benefício próprio é o constante aprendizado sobre as suas próprias limitações. É isso que te beneficia. Não deter a conduta alheia que te desagrada. Já não era nem para desagradar você. Ô vó, você não viu a depravação do show da Madonna? Ai, se você tivesse visto, meu Deus, aquilo não precisava assim estar no aberto. A senhora disse que foi um show fechado, pago, não foi. Olha, a gente existe, a gente vê no mundo tudo que é contraste para aprender o que é universalizar-se. É dizer, eu não sou aquilo, não faço aquilo, mas aquilo não precisa deixar de existir para eu estar bem e estar em paz. E não precisa ser a caixinha de bombom que eu gosto, para que o amor de mim viaje pelo mundo
e abrace os corações necessitados. É isso que você tinha que falar. É isso que você já tem condição de falar. Ame a todos incondicionalmente. E amar é justamente ser o melhor que você pode no estágio que você está. Porque da mesma forma, a Senhora Madonna, muitas das vezes, vê coisa que outros fazem e abomina. Ela não gosta. Ela diz, não deveria existir esse tipo de conduta. E é um direito dela. Mas perdeu a paz ali, né? É igual a você. E todos nós estamos para aprender com o outro. E com o mundo. E com cada aprovação. Onde estamos decidindo existir? No universo atemporal, aonde o amor é tudo que existe? Ou no universo de matéria e forma, aonde só há ilusão? Você me diga só. Aonde que você acha que está Jesus? De que lado você acha que está Deus? Aonde existe o amor universal. Por isso mesmo, se tirou sua paciência, se você não gostou, se você ficou contrariada, já vai se perguntando: por que que eu quero que o outro modifique a sua conduta para eu estar em paz? Ai, porque eu não acredito que desse jeito a nova geração será bem educada. Minha neta, você nem sabe. Desde 1980 veio uma leva maior, porque antes já estava vindo, né? Mas antes eram uns gatos pingados, né? Que nem o Chico. Mas vinha espírito de luz reencarnando. Vinha, depois de 1980 veio uma leva maior. 1990, uma leva maior. 2000, uma leva maior. 2010, outra leva. 2020, outra leva. Leva de espíritos que estão reencarnando, que são mais evoluídos do que nós. São mais evoluídos do que nós. A estes você nem precisa tirar a carne. Você nem precisa falar para eles orar. Você nem precisa dizer, olha, isso aqui você não faz contra o outro. Eles já falam, nem faz sentido você me dizer isso. Quem imagina que fazer uma coisa dessa vai me preencher de alguma maneira? As crianças dão lição para os adultos. Você viu que naqueles países nórdicos, né? Tem um país onde tem a catraca que você passa, né? Para pegar o trem, né? Igual aquela que a gente passa dentro do ônibus e paga. O cobrador. Tem essas catracas. E do lado tem uma catraca que todo mundo pode passar. Quem quiser passa de graça ali. Daí uma brasileira foi e perguntou, meu Deus, e aquela catraca? Daí o cobrador falou assim, né? Ali para passar, quem quer passar por ali passa. Aí quem quer passa por ali? Quem não tem como pagar. Ah, mas se esse daí tivesse no Brasil, todo mundo passava por ali. Daí a mulher perguntou, mesmo tendo como pagar? E a pessoa respondeu, né? A brasileira disse, mesmo tendo como pagar. As pessoas passariam por ali. Mas por que? Eu não entendo, não entendo. Ficou desse jeito a mulher, né? Estrangeira lá. Estrangeira para nós, né? Porque lá quem era estrangeira era brasileira, né? É igual extraterrestre. Ele é extraterrestre para nós aqui na Terra. Mas se a gente encontrar com ele em Marte e ele for de Marte, quem é extraterrestre somos nós, né? E daí você veja, né? No nosso próprio mundo, não faltam exemplos de que sim, existe muita gente que já está com uma cabeça boa, com um coração brilhante. E quem disse que você não é uma dessas pessoas?
Então pare de ficar vestindo a roupa da vítima, se envolvendo com esse tipo de energia. E se você não faz, continue assim, viu? Mas continue desse jeito. Ai, vó, eu olho para a ofensa que os outros fazem e fico indignada. Não fique. Mas é injusto. Olha, não é injusto também tanta gente poder gozar hoje de mais luz no mundo em função de uma conduta mais correta da sua parte e ser privada dessa santa e bendita oportunidade? Ai, avó, a senhora tem razão. Então não fique perseguindo quem já é o próprio peso. Porque a lagarta hoje é feia, mas amanhã será borboleta. Viu? Não fique perseguindo quem já é o próprio peso. Porque a lagarta hoje é feia, mas amanhã resplandecerá com suas asas de liberdade. E você, muita da gente, né? Muitas vezes faz isso. Fica olhando para a lagarta, falando mal da lagarta, a língua cresce tanto que pesa. E quando era tempo de fazer a própria metamorfose, permaneceu na fase da lagarta. Nem casulo passou. Desencarna e tem que reencarnar. Enquanto que a outra pintou e bordou, fez o feio. Mas chegou um tempo que enjoou daquilo. E já passou para outra, virou a página, modificou a sua conduta. E se aproximou do Cristo. Enquanto isso, aquelas pessoas que se ocupam com a vida alheia permaneceram caminhando pelas ruas do desvio na maledicência. Se demoraram nelas e só sobrou o vale do choro e do ranger de dentes, que é umbral, né? Para ali aprender que a energia que cultivou não era correta, não era a melhor, não era necessária. Então você corrija o seu rumo nas pequenas coisas, viu? Porque eu sei que nas grandes você já está bem encaminhada. Nunca deixe que nada cause contrariedade em você. Ai, vó, mas a senhora não viu que tem um gatinho em cima da casa? E aí veio a coruja, pegou ele, partiu ele em dois. Ai, é triste, né? Mas é a vida. Ai, vó, a senhora nem sabe, tinha um casal em cima da casa. Veio a chuva forte, assim, a água derrubou a casa. O casal caiu na água, foi levado e se afogou. O corpo deles se afogou, minha neta. Eles continuam vivos, porque o espírito é imortal. Ali na hora de afogar, foi um desespero, foi uma dor que a gente não sabe dizer. E bem por isso respeita essa dor. Mas a tristeza pela perda é como aquele que olha para a roupa que já não servia mais. O caminho evolutivo daquelas duas almas que agora já estão em fase borboleta, já não se rastejam mais. Em espírito, provavelmente, depois de cumprir o papel deles, já estão numa colônia espiritual de luz, vivendo venturas de alegria e júbilo, que a gente é capaz nem desconfia e fica aqui chorando por eles. Então, não tenha a visão míope, a visão curta. Não deixe os imperativos da carne nublar a sua capacidade de julgamento,
de decisão, de como se sentir a respeito do que acontece, porque essa é a sua e a minha e a nossa responsabilidade. Todos os momentos de cada dia, minha neta. Ai, vó, se eu fosse assim, então eu me tornaria uma pessoa fria, um robô. Para que ter sentimento? Deus deu a todos, os humanos encarnados e desencarnados, a capacidade de sentir para exercitar o amor próprio e o amor ao próximo. Quando o corpo morre, é uma veste que se abandona. Ali não há perda. E não deve haver tristeza, mas não deve mesmo. Olha, uma pessoa velha que morre do outro lado, ela fica novinha em folha, a depender da evolução do espírito dela, né? Ela volta até a idade que ela quer. Ela fala, ai, a idade mais bonita, que mais representa. A minha força interior era essa. E ela se plasma naquela aparência. E ela diz, meu Deus, por que Jesus não me chamou antes? Eu sei ali chorando, eu sei brigando, ai, porque mataram, ai, porque foi dura, ai, porque não sei o quê. Quantas das vezes uma pessoa se acidenta? Quantas das vezes, até você mesma, você deve ter uma passagem onde você se acidentou, doeu, mas como que doeu? Parece que, nossa, pior que a morte, algum diz, né? Daí teve o tempo de recobrar a saúde, tudo. Ai, que difícil que foi, tudo. Muitas das vezes a morte nem dói, a pessoa perde a consciência, toma um susto ali, o coração já para, já paga tudo e nem dói. Daí até a hora que vem a correnteza e leva ela já nem estava ali, levou a roupa só. Se você está em cima de uma casa, a sua roupa cai, e você flutua, e começa a caminhar com os espíritos de luz que te dão a mão. Olha, minha neta, é indescritível a sua felicidade. Você olha para baixo, os outros começam a chorar, você fica sem entender, chorando porque eu deixei cair a roupa, mas eu tô bem. Eu tô até, se for ver bem, eu tô até melhor do que estava antes. Só não fica bem quem tira a vida antes da hora, esse não fica bem, né? Mas quem vai na hora que Jesus chamou, de cabeça erguida, sem olhar para trás, viu? Ah, se alguém pergunta para você hoje, né? Como que você vai se comportar na hora da morte? Você diga, eu vou morrer com educação. Vou sim. E o que significa isso? Que você já entendeu que a roupa, quando você bota a roupa para lavar, e você fica pelada, para tomar um banho, né, por exemplo. Ninguém fica chorando por causa disso, porque sabe que depois do banho, você volta a vestir outra roupa. Ou você tira uma roupa, daí você bota outra roupa. Daí você vai estudar, você vai trabalhar. Isso é uma boa comparação com a vida no mundo espiritual. Você terminou de usar uma roupa, agora bota uma nova. Agora muda de casa, muda de cidade, ou muda de estado, muda de país. É a mesma coisa que desencarnar. Ou se segue viva, minha neta. Pare de chorar os mortos. Jesus já falou isso. Pare de chorar os mortos. Pare de olhar para fora e olhe mais para dentro. Por quê? Porque cada dia é uma santa e bendita oportunidade de se conhecer, de expandir os seus horizontes. É o propósito da encarnação, a reforma íntima. Por que eu estou ficando contrariada com aquilo? Porque eu fico contrariada com a minha família? Por que, meu Deus, eu fico contrariado de não ter uma saúde melhor? Não é você que está sem saúde, minha neta, é o seu corpo. É a idade. Você tem mais saúde do que você imagina. Confia em Deus, confia em Jesus. Esteja em paz.
aceita a realidade que não pode ser modificada. Já foi ao médico, já está tratando. Confia em Jesus. E você vai ver que ao desencarnar o seu espírito vai brilhar. Só que a gente vai ficar usando a roupa que a gente cultivou, né? Você teve 60, quanto anos seja que você tenha na Terra, cultivando a roupa de uma forma errada. Você tinha que ficar 80 anos. Os outros 10, 20 anos, 30 que você ainda tem pela frente, vai ficar com a roupa que você cultivou, né? Se você maltratou a roupa que está usando, as dores são esperadas. Não adianta você ficar triste. É levantar a cabeça e dizer: o que o médico não resolve, ou resolve mais ou menos, ou eu procuro outro médico, ou eu vou devagarinho buscando um jeito, cada dia o jeito mais certo, mais científico, né? Para lidar com tudo isso. E aí, pronto. Eu silencio a minha mente e apaziguo o meu coração. Nada melhor que um dia depois do outro, porque também a plantação me ensina que... Também a plantação não, está me corrigindo aqui o meu guia espiritual. Também a colheita me ensina quem eu fui. E também ensina a plantar hoje, porque vai determinar quem eu serei. Olha, tudo está acontecendo agora e está acontecendo com você. Você olha um filme, né? Aí você fala: olha que lindo esse filme, esse personagem, tudo que aconteceu ali, que interessante, tudo. E aí você diz: gostei do filme. E a sua vida é um filme que se desenvolve constantemente. Cada dia é você que escreve o roteiro desse filme. Você não só é a diretora do filme, mas também o personagem principal. E você quer que esse principal personagem seja o mocinho, ou seja o bandidinho, seja lembrada pelo tribunal da própria consciência, minha neta, por plantações que representem júbilos e hosanas de louvor ao Criador da vida. Para a posteridade, o tropeço atrás de tropeço. Você me diga só. Você tem um filme na sua mão. Você está dirigindo ele, está escrevendo ele, e está sendo o personagem principal. Que história você vai apresentar para as futuras gerações, que serão as suas próximas reencarnações, segmentos existenciais. Meu Deus, quanta coisa bonita tem no futuro para você, que a partir de hoje mesmo já se esforça para que essa história seja bem contada. E uma história bem contada, minha neta, é aquela em que em cada passo se podia sentir o aroma da perseverança e da irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Essa pessoa vive em paz e emana compaixão. E se você está escutando, é porque está ao seu alcance fazer isso, ser assim. Então, a amiga nem vai dizer, a amiga vai falar: eu não vou falar nada, porque ela se comporta assim, se eu falar.
vai ser partindo de um ponto onde me incomoda e querendo que ela modifique a conduta dela para eu estar em paz. Mas a avó Vicentina já me ensinou que eu não preciso que ninguém modifique a sua conduta para eu estar em paz. Então pronto, então eu posso falar e não vai ser por essa razão. Pronto, o segundo momento é onde você não fala o que quer falar para o outro, porque ao falar, você sabe que o que você vai estar projetando em cima do outro é um complexo de superioridade. Olha, você não faça isso que é errado. Quem fala isso e está com a intenção de que o outro veja quem é o mais certo dos dois, não está agindo com caridade, minha neta. Então, ao identificar algo que você quer que mude, ou que alguém, do seu ponto de vista, está fazendo errado, e você vai atrás de comunicar isso, mas diminuindo o outro, vai terminar aonde começou, sem nenhum tipo de progresso. E se é para dar uma volta, para chegar em lugar nenhum, fica onde você está, né? Por isso que muitas das vezes a amiga já diz, eu não vou falar, porque eu sei que se eu falar, eu vou estar dando margem, porque é verdade, para ela entender que entre nós duas a errada é ela. E ainda que seja do ponto de vista dela, né? Do nível que ela alcançou. Mas não é errado o que a outra faz. Para ela, onde ela está, no nível em que ela se encontra, de crescimento e aprendizado. Você vê que quando a gente separa bem as coisas, é possível coexistir na Terra em paz, ainda que estejamos em lugares diferentes na escala evolutiva, em degraus distintos da escada do crescimento e iluminação espiritual. Ai, vó, a senhora nem sabe que agora, falar a verdade para a senhora, viu? Agora eu estou realmente começando a ver isso que, nossa, todo tempo acontece, né? É, o duro que é verdade. Vai falar as coisas para os outros. Fala para quê? Porque incomoda você. Fala para quê? Para diminuir o outro. Fala para quê? Para você se sentir superior. Olha. É quando não tem nada disso. Aí você pode falar. Também, a pessoa não fala porque quer que a resposta do outro seja aquela que ela prefere. Se você for conversar com alguém para modificar a conduta dela, esperando que a resposta dela seja o que você prefere para você permanecer em paz, já nem vai falar, porque não vai dar resultado. Essa própria emanação vai ativar no outro uma conduta diferente daquela que você espera. Falar sem expectativa, portanto, é a chave de um conselho sincero. Você diz, olha Maria, você sabe que você está andando aqui pela rua, eu vejo que você vai na casa dos outros, na casa do outro, na casa do outro. Daí você fala amar de um para ficar por cima dele, você fala amar do outro porque está por cima de você, e você ainda assim quer ficar por cima da carne seca. Daí pronto, você falou. Você não tem objetivo que ela mude, você não falou para diminuir ela, e você não falou para que ela, ao modificar a conduta, não te incomode mais. Aí é um conselho bem dado. A hora que ela falar, o problema é meu, eu faço o que eu quero,
não vai te atingir, porque você já sabia disso, você já nem queria que ela fizesse o que você quer. Desde o começo você já pensava, mas é o que eu quero mesmo que você faça, é o que você quer. Eu aqui estou aconselhando, você não precisa seguir. Eu falo porque é o que eu vejo, e até o que eu vejo posso sim estar vendo de uma forma que não é. Mas se eu sentir de falar, eu falei, porque também é a sua provação. Todos somos provações, né? Uns para os outros. E oportunidade de aprendizado, né? Cada um de nós leva para o outro um aprendizado. Muitos na forma de provação. Olha que frase bonita. Compreendendo isso, quando chega a você um empurrão originado num tropeço de alguém, já vai acender a luzinha na sua cabeça pela força da intuição e muitas das vezes conexão com o seu guia espiritual, que vai te dizer: esse empurrão originou de um tropeço porque existe mais escuridão no mundo do que luz. Não adianta você olhar para quem te empurrou e brigar com a pessoa, e ficar descontente, contrariada, chateada, planejar vingança, meu Deus. Porque o que falta é luz no mundo. Por mais que você briga com essa pessoa, faça-lhe entender que a conduta dela te prejudicou. Ela vai prometer que nunca mais vai fazer, vem outra e faz. Porque o problema não é ela, é a escuridão no mundo. Você entendeu agora? Se a avó conseguiu fazer você entender isso hoje, por A mais B, a avó cumpriu a missão dela, que ela veio. Hoje, o meu neto achou que eu ia vir falar outra coisa. Mas eu achei importante encaminhar tudo para essa compreensão no dia de hoje, justamente em função das coisas que estão por vir. E não falo muito mais do que isso, porque aqui a avó não tá para dar previsão de futuro, né? Sabe por quê? Porque não é onde o seu zóio tem que estar. O zóio da gente não tem que estar para fora. Nem olha, mas muito menos para aquilo que pode alcançar a roupa da gente. É fazer com que o seu respectivo conforto diminua. Nossos olhos devem estar ocupados com o presente, com as lições recebidas, e dessa forma, cultivando a alegria de ser útil, garimpar pela, como que chama? Peneira. Aqui o meu guia está me falando. Garimpar pela peneira do minerador o ouro da expansão de consciência e evolução espiritual. Ai, que como faz falta, né? Uma pessoa que caminha pela rua desperta. Ela não está apagada. Ela não está olhando para fora. Ela não está se comparando com o outro. Se algum está na frente dela, ela vai buscar aprender com aquele. Como que aquela roupa, porque o vizinho é um espírito que está usando uma roupa, que o que você enxerga ali, a carne, né? É a roupa que o espírito está vestindo. Como que aquele espírito, que continha que ele fez, que conduta que ele teve, que disciplina que ele teve, que abraçar, para viver a realidade que vive, e está fisicamente em condição financeira melhor do que eu. Muitas das vezes
antes de encarnar, você já conversou com o seu guia espiritual e você falou, olha, não me deixa ficar mais, como quer dizer, rico do que classe média na Terra, pelo amor de Deus. E daí você pergunta para a avó, mas por que, vó? Porque você sabe que você vai despertar traços de personalidade de vida passada que melhor ficar adormecidos, né? É muito melhor. Você sai mais ganhando de forma espiritual se deixar aspectos da personalidade de uma da vida passada ou de outra vida passada, porque se aquilo reativar dentro de você, você vai começar a achar certo o que é errado. Vai começar a ter prazer no que prioriza a existência corporal, fanatiza, entorpece os sentidos e causa dependência. Então você já falou para o espírito guia seu, antes de encarnar. Na hora que você vê que eu estou ambiciosa demais, mostra alguém que está sofrendo e toca o meu coração para ajudar aquela pessoa. Toca o meu coração para o espírito do serviço, para multiplicar a riqueza espiritual. É que eu desperte novos aspectos, ou antigos, mas que reforçam os ensinamentos de Jesus e dessa forma eu possa praticá-los. E o seu guia espiritual concordou com tudo isso. Ele falou, você pode deixar comigo. E alguma pessoa veio e falou, não, me dá a aprovação da riqueza. E aí você, caminhando pela rua, antes de criticar os outros que estão melhor que você fala, ensina eu. E aí você vai sentir no seu coração de se comunicar com aquela pessoa. Ou outra, como que você chegou aí? E pelas formas honestas, você copia ela. Chega um dia ela fala, olha, nessa hora eu tive que ser desonesta. Daí você fala, então eu não quero. Até aqui eu vou seguir você, a partir daqui eu não vou seguir você. O problema é que nem todo mundo diz que precisou ser desonesto para passar de um ponto para o outro. E nem todo mundo precisa. Mas você tem que ir garimpando, porque o seu trabalho é todo dia fazer o melhor que pode com aquilo que tem. Sem esquecer que o horizonte é o crescimento espiritual, não o que você pode acumular aqui na Terra. O que se acumula na Terra é resultado de trabalho, e o trabalho procura desenvolver o intelecto. Com o bom sentimento, o nobre sentimento, você desenvolve a moral. Com o trabalho, o intelecto. E o que você tem de retorno é mérito pelo trabalho e a disciplina e a dedicação. Então, algum vive numa casa mais bonita, né? Mas também tem mais conta que você. Eu não tenho problema com isso. Então, saiba sempre viver agradecida pelo lugar que você está. Saiba sempre identificar o que é a riqueza verdadeira e permitir que o que está te chegando seja bastante. E vá trabalhar se você quer mais que isso. E o mais que você conseguir, agradeça. E o limite que você bater, procure superar. Tenha paciência e respeite o concurso do tempo. A encarnação, ela existe para que você veja na vida o reflexo de si mesma. E com isso aprenda. Eu fui assim ali, não deveria. Eu fiz isso, essa foi minha reação, meu Deus, que reação que não deveria existir. Vou corrigir. É isso que o Sócrates falava, que no final do dia você deve fazer análise da própria consciência. É dizer, que tanto que eu fiz hoje, o que eu deixei de fazer? Por que eu me senti desse jeito? O que o outro tinha a ver com isso? Onde faz sentido eu perder a minha paz ali naquela situação?
em nenhuma situação. E aí, você sim está se tornando rica do que verdadeiramente vale, que é aquilo que você pode e deve, né? Reunir, que é a luz para o seu espírito, que isso sim você leva para a eternidade, viu? Então, em cada uma e em toda interação, saiba que você é a diretora desse filme, mas também o ator e a atriz principal. E todos os dias é você que escreve o roteiro do que esse ator vai falar. É você que decide o que ele vai sentir. E tenha a pauta sempre como um livro aberto de orientação, o Evangelho de Jesus a guiar os seus passos, porque não há melhor caminho para transitar durante uma, várias e qualquer reencarnação. Viu? Ai, gostei, que importante, né? A gente sair na rua e olhar o quintal dos outros e antes de qualquer comparação abençoar, né? Ai, olha, essa pessoa, eu abençoo ela, ou eu rogo que Jesus abençoe ela. Olha, essa que está melhor que eu, que Deus abençoe e ela tenha mais ainda coisa. E ela possa desenvolver mais a inteligência dela. E ela tenha paz. E dessa forma ela coloque luz no mundo. Ai, olha o que aconteceu lá longe com a enchente. Que Deus abençoe cada espírito desencarnado. Que eles possam abandonar o que ficou para trás e abraçar a vida nova. É dessa forma acessar a luz que conseguiram reunir para o espírito deles durante essa encarnação, vendo o corpo como roupa que Deus deu e Deus tirou. A encarnação como uma escola aonde acessou e o tempo terminou e retornou à pátria espiritual, sabendo que tudo que é força da natureza tem condição e deve ser domada pela inteligência humana com o propósito de que o ser humano reconsidere se aconteceu uma catástrofe, poderia ser evitada, poderá ser evitada. E quanto antes responder essa pergunta e evitá-la. E a partir daí, não ficar triste, mas antes, muito mais decidida, animada, motivada a fazer que esse dia chegue. E melhores dias virão, segundo mais luz tiver no mundo. Portanto, não fique triste e nem contrariada, porque isso não soma luz no mundo. Viu? Quer o melhor para aqueles que estão em dificuldade? Se pode ajudar com o que pode ajudar, ajude. Mas não esqueça que atrapalhar você é uma coisa que você não deve fazer. E se atrapalha colocando treva no mundo. E você coloca treva, ficando contrariada, ficando triste, dizendo que o governo deveria isso, que fulano deveria aquilo. Mas é verdade, vó. Gastou 60 milhões para Madonna, não podia mandar dinheiro lá, que a avó já escutou isso de vocês. Não, outro dia a avó, olha, deixa minha boca quieta. Deveria ter mandado dinheiro lá. Por que tudo isso num show assim que não tem sentido? Vocês dizem, né? Daí a avó responde: o seu zóio tem que estar para fora ou tem que estar para dentro? Quando está para fora, você está de costa para Deus. Então não é uma pergunta difícil de responder. É muito fácil ir para os outros e dizer o que deveria fazer. Por quê? Porque quando vai jogar um time contra o outro, o treinador fica de fora, porque lá dentro ele não vê muitas coisas, né?
Então, de fora, até quem está dentro se dá conta, olha, o seu gol é para outro lado, né? Gastar 60 milhões num show, olha, não é uma coisa pequena que você consiga ignorar. Aí não é, aí é fazer gol contra. Então você pode dizer isso, e pode ter razão, no nível evolutivo onde você se encontra. Só que essa contrariedade, partindo de você, não soma positivamente na equação. Não soma. Não seja essa pessoa. O nosso trabalho é colocar a luz no mundo, amor ao próximo e cumprir o nosso papel no lugar onde nos encontramos, que é fazer o melhor que pode com aquilo que a gente tem onde foi colocado. E o que a gente tem? Uma moral elevada, não é? É. E quem tem moral elevada está ocupada com o quintar dos outros, minha neta. Esses são espíritos pseudo-sábios que já vestem esta roupa antes de desencarnar, para depois se encontrar na atividade de obsessores. Se você não quer ser isso, escute o que a avó está falando. Já modifique sua conduta aqui mesmo. Tudo que merece crítica no outro já está sendo criticado. Porque aquilo que uma pessoa planta, ela vai colher. E o que a gente vê de errado nos outros, deve jogar a culpa na falta de luz no mundo. E eliminar o pouquinho que todo dia a gente despeja nele, que origina da gente. Eliminar essa parte nossa como fonte de treva no mundo, de gente que só tropeça, porque justamente ela, a treva, existe. Viu? Na graça de Deus. Ai, vó, saí daqui com a arma renovada. Que bom isso. É, vó. É muito bom, porque eu já estava envolvida, ou de uma parte eu estava com tristeza, que algumas pessoas se juntam, né? Ai, que triste, ai meu Deus. Até manda coisa, manda ajuda, mas fica com raiva de quem não mandou. Fica com raiva de quem mandou dinheiro para onde não deveria. E aí a avó pergunta, a ajuda serviu, mas colocou luz no mundo? Evitou que futuramente isso volte a acontecer? Não. E algum, antes de ficar triste, né? Fica irritado. Fica irritado. Mas não é irritado porque o outro está sofrendo. É porque amanhã pode ser ela. Pode ser ele. Que perde a qualidade de vida. E ninguém quer isso. Para uma amanhã melhor, é necessário um hoje mais iluminado. E isso depende, não da conduta dos outros, mas das escolhas que fazemos. E depende que a partir dela, pautemos a nossa conduta segundo os ensinamentos de Jesus. Viu? Ai, gostei. Então vá. Eu digo sempre, para lembrar você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se encontra, na compaixão ao próximo, entendendo o estágio em que ele se encontra. E a nossa responsabilidade mediante tudo e todos, e sobretudo, perante nós mesmos, na construção do nosso reino, que é o histórico, que fica registrado no nosso livro da vida, com tudo que na terra pensamos, sentimos e fizemos. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da vó pra você aí hoje também, né? E até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto. Pode ter certeza. Ai, na graça de Deus, né? Sempre na graça de Deus.
caminho de progresso. Lembretes da alma com voz vicentina. Viajar com sinceridade é luz, é ver a paz além da satisfação. O treinamento com Jesus é o mecanismo da real evolução. Ao enfrentar desafios, força e sabedoria se ganhar. Coincidências são como fios, energias a nos direcionar. Discernimento traduz persistência, seu melhor é sua responsabilidade. Viver na vibração da coerência é ser forte de verdade. Quem no trabalho quer sucesso, revisar estratégias é cuidadoso. Sabe medir o seu progresso, evita o incerto e se torna generoso. Evita o incerto e se torna generoso. A luz da vida reside na sobriedade, é o que realmente o mundo ilumina. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Salve Deus e graças a Deus.